Às vezes, quando a gente fala nessa história de entrando no descanso do Senhor, o povo pensa em morte, né? Pensa logo aquela história de descanse em paz. A gente pensa, opa, o cara estava dizendo que é para eu morrer. Não. Na realidade, Deus nos prometeu também um descanso ainda para esta vida. Lá ainda na época do Êxodo, na época em que o povo ia sair do Egito, da escravidão do Egito, para chegar na terra prometida, Deus já prometia esse descanso. Lá em Êxodo capítulo 7, ele diz que aquele povo cruzará o Jordão, e lá encontrará uma terra, e haverá lutas, mas eles serão protegidos de todos os inimigos, até encontrarem a terra prometida, onde eles terão o seu descanso. E Jesus Cristo, 2000 anos mais tarde, nos faz a seguinte promessa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Creio que essas duas frases fazem parte de uma mesma promessa, de encontrar um mundo que é tumultuado, um mundo com desafios, um mundo onde você tem perseguidores, inimigos, pessoas que de alguma maneira lhe ferem, mas ao mesmo tempo um Deus que lhe protege no meio da caminhada. Não é prometido um mundo de paz e tranquilidade, mas é prometido uma paz que excede ao entendimento, como diz Paulo lá em Filipenses 4. Uma paz que se sobrepõe à lógica, como diz Abacuque no capítulo 3, quando ele diz assim: ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado no curral, ou seja, Abacuque está dizendo assim, ainda que tudo vá mal, ainda que tudo saia do controle, eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Abacuque nos traz a alegria e a esperança no meio da dor, mas é justamente essa promessa que vem para o Senhor. Não é que não teremos situações difíceis, mas é que no meio da situação difícil, Ele colocará em nossos corações uma estranha paz que nos fará superar todas essas coisas. Óbvio que Deus é Deus para eliminar as situações difíceis também, sim, e podemos e devemos orar a Ele nesse sentido, mas a promessa dEle é descanso mesmo no meio da tribulação. Quando Jesus estava dormindo dentro do barquinho e houve um grande naufrágio ali, uma grande tempestade, e os homens tiveram medo de haver um naufrágio, correram até ele e disseram: Senhor, Senhor, o nosso barco vai virar e tu estás aqui dormindo. Eles: homens de pouca fé, o que é isso? Ele levanta, sai do barco, olha para os ventos e para a tempestade e diz com uma palavra só: aquieta-te. E o mar se aquietou, e os ventos pararam, e tudo continuou. E aqueles homens perguntaram: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? E eu hoje digo: é o Deus que está nesse lugar, é o Senhor que nos traz o descanso, é o Senhor que nos traz a paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4, onde o autor dessa carta começa no capítulo 3 a falar sobre o que houve no deserto e falar sobre tantos tempos em que homens e mulheres passaram por grandes tribulações, mas entraram na paz de Deus. E outros homens ouviram Deus dizer: jamais entrarão no meu descanso. E ele começa a nos dar algumas pistas de como entrar nesse descanso e de como viver o descanso que Deus nos prometeu ainda para essa vida. Diz assim a palavra: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram.
Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realiza. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as pessoas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado o descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta o descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Senhor Deus, aplica essa palavra hoje aos nossos corações, que ela se torne eficaz em nossas vidas, e que nós saiamos daqui mais dispostos a te obedecer e a te buscar e a andar por teus caminhos. É assim que te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Imagina você andando no deserto, com sol causticante, com suas crianças, com sua esposa, com os idosos, e todo mundo junto. Imagina você passar 40 anos ali, e imagina você vendo os calçados crescerem nos pés das crianças, e as roupas também. Imagina você começar a usar uma roupa e durante 40 anos, no meio da poeira, sol, frio, e todo tipo de intempérie, chuvas no deserto, tempestade de areia, e suas roupas não se estragam. Que grife legal, hein? 40 anos usando a mesma roupa sem se estragar. Imagina que todos os dias de manhã, sem ter que sair para trabalhar, sem ter que sair para lavrar a terra, a comida aparecesse na tua porta, a porção exata que você precisava para aquele dia, chamada maná. Imagina que no meio do deserto, naquele calorzão, com o sol que feria tantas pessoas, houvesse uma nuvem protegendo você para que o sol não te atingisse. E de noite, nas baixas temperaturas do deserto, houvesse uma chama de fogo que te aquecesse. Você reclamaria? Reclamaria. Com certeza. Não invente que não que você reclamaria. Assim foi a trajetória do povo de Deus dentro do deserto. Eles passaram por todas essas experiências magníficas, mas não se contentavam. Não eram capazes de olhar para o que Deus lhe havia dado. Na carta aos Hebreus, o Deus, por meio do autor, diz: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Sabe, para entrar no descanso de Deus, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que precisamos crer que essa promessa não falhou.
Homens e mulheres atravessaram o deserto vendo todas essas coisas maravilhosas acontecerem, vendo a água brotar das pedras, vendo o sol separado por uma nuvem que estava somente sobre o povo, colunas de fogo à noite para aquecer. Eles viram tantas coisas maravilhosas, mas não pararam de murmurar, não paravam de reclamar. Senhor, eu estou cansado desse maná, todo dia a mesma coisa, Senhor. Aí Deus, tome codornize, vá, coma até vomitar, coma carne, quer carne, coma carne até vomitar. E tudo o que aquele povo precisava, Deus dava, Deus cuidava, Deus alimentava, Deus fazia que as vestes continuassem úteis, Deus protegia contra os inimigos, Deus amava, Deus respondia, Deus falava. Mas aquele povo não, aquele povo queria um bezerro de ouro, aquele povo queria alguma coisa que Deus não deu, alguma coisa que Deus não deu, era o que aquele povo queria. E eu fico perguntando se nós somos diferentes. Muitas vezes nós focamos as nossas orações e os nossos corações naquilo que não possuímos. Aliás, quase todo o tempo é assim. A nossa infidelidade a Deus se processa dessa maneira. Nós focamos as nossas mentes e nossos corações naquilo que ainda Deus não nos deu. E aí temos a impressão que Deus nos abandonou, que Deus não ouve a nossa oração, de que Deus não cumpre o seu projeto, de que a promessa de Deus não se realizou. Não, meu querido, minha querida, creia numa coisa: a promessa de Deus nunca falhou e nunca falhará. A palavra nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a mesma palavra diz que o coração do homem é enganoso. O coração enganoso começa a desejar coisas que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não planejaram para as nossas vidas. O nosso coração enganoso nos faz olhar para coisas que nós não precisamos ou não devemos ter. O coração enganoso nos faz deixar de lado tudo que recebemos de Deus para olhar apenas para aquilo que nós queríamos que Deus nos tivesse dado. Mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus mostra a sua soberania. E às vezes Deus nos diz sim para as nossas orações, e às vezes Deus diz não para as nossas orações. E nos dois casos Ele está nos dando a melhor resposta, sem dúvida alguma. O Senhor tem a sabedoria e o discernimento para dizer não na hora certa. E agradeça quando Deus lhe disser não, porque o não é livramento, porque o não é resposta, porque o não é o melhor para você. E Deus também vai dizer sim em alguns momentos, e o sim vai ser o melhor momento, e sim vai ser a melhor coisa. A resposta certa vem dos lábios do Senhor, diz a palavra de Deus, e nós precisamos entender isso. Mas eu quero lhes convidar a perceber uma coisa: a promessa de Deus não falha, a promessa de Deus não falhou, a promessa de Deus nunca falhará. O descanso está ao nosso redor. O problema é que nós estamos focados nas coisas que nós queremos que Deus faça, e não nas coisas que nós precisamos receber de fato. Pedro nos ensina lá na sua segunda carta que nós já recebemos de Deus mais do que precisamos para viver e para a caridade, mas nós queremos mais, nós corremos atrás de mais, e nós sonhamos com mais, e nós decidimos focar no problema que vai acontecer amanhã, no problema que pode acontecer na semana que vem, mas esquecemos de olhar e agradecer a Deus pelo que está acontecendo nesse exato momento. Eu me lembro de uma vez que eu saí de casa e fui acho que era no Hiper, ou no Carrefour, no Hiper, e fui lá comprar alguma coisa, e eu tive um aborrecimento no meio do caminho. Eu não lembro exatamente o que foi, mas também se eu lembrasse eu não ia dizer a vocês, mas eu me aborreci com alguma coisa, que ligaram para mim e me disseram alguma coisa, e eu entrei, comprei o que eu precisava. Aí no meio do caminho tinha aqueles chocolates Kit Kat, né? Eu gosto daquele chocolatezinho, peguei um, aí tinha vários tamanhos, eu guloso escolhi o maior, peguei, saí, desci, entrei no carro, liguei o carro, o ar-condicionadozinho ligado, eu comendo o chocolate que gosto, né? Com as compras que eu tinha ido fazer, não faltou nada, faltava nada na minha vida, e eu reclamando, murmurando. Eu olhei assim, eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu deixo de te agradecer por tudo o que eu tenho aqui,
e fico focado num problema, fico focado em coisas que não aconteceram ainda, fico focado na ansiedade de lutar pelo que tu não me deste. Nesse momento é que eu esqueço que a promessa de Deus está se realizando. Nesse momento é que eu esqueço que Deus já me deu mais do que preciso para viver e para a caridade. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos dado coisas maravilhosas, mas nós às vezes temos desviado o nosso foco. E a primeira coisa que eu quero lhe convidar, quando eu digo creia que a promessa não falhou, eu quero lhe convidar para mudar o foco da sua vida. Tira o foco das coisas que você não tem e começa a agradecer pelas coisas que Deus já lhe deu. Começa a agradecer pelo que o Senhor já realizou. E tudo vai mudar na sua vida. É apenas uma perspectiva de vida. O descanso vem na hora que nós somos capazes de nos contentar com aquilo que o Senhor já fez. O descanso vem na hora que nós somos capazes de nos contentar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e deixamos que as outras coisas Ele cuide no tempo perfeito, no tempo exato, porque o Senhor Jesus também nos ensina: basta a cada dia o seu próprio mal. E nesse sentido, o autor continua dizendo assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Nós precisamos crer que o descanso não vem pela fé, mas o descanso é a própria fé. Deus estava falando para pessoas que talvez estivessem vivendo mais ou menos o que a gente ouve nas rádios hoje. Senhor, eu determino que nós vamos sair desse deserto. Senhor, tu tens que fazer a gente sair desse deserto. E as pessoas começam a dizer: pela fé eu proclamo que isso vai acontecer, e pela fé eu creio que a cura já aconteceu, pela fé eu acredito que eu vou ter um novo emprego, pela fé eu acredito que essa doença não vai matar, pela fé eu acredito que tudo vai acontecer do jeitinho que eu sonhei. Pela fé nós costumamos dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas com a fé nós aprendemos a nos contentar com tudo que Deus já fez. A grande questão é que nós temos confundido, e eu não tenho nenhum problema que nós façamos declarações de fé, e é justo até que façamos declarações da nossa fé, mas entendamos que a nossa fé não serve para dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas deve servir para dizer ao nosso coração a mesma coisa que Jesus disse ao mar e ao vento: aquieta-te, pois o Senhor está no controle. Pela fé, eu tenho a tendência de querer normatizar o comportamento de Deus e não o meu. E aqui ele encontrou pessoas a quem Deus disse: jamais entrarão no meu descanso, porque houve duas características. Eles ouviram as boas novas, mas essas boas novas não vieram acompanhadas de fé. E lá na frente ele diz que essas pessoas foram desobedientes. A falta de fé e a desobediência nos leva a não ter paz e nenhum tipo de descanso em nosso próprio coração, porque nós acreditamos que a fé é apenas determinar essas coisas que devem acontecer, e esse tipo de fé nos torna mais ansiosos do que qualquer outra coisa.
Esse tipo de fé é um tipo de fé que quer retirar de Deus o controle das coisas para colocar em nós. Tem gente que tem até escrito o que Deus deve fazer. E eu vi aí algumas pessoas de uma outra igreja escrevendo o que Deus deveria ter que fazer no papel, para depois enrolar e colocar no fogo, para que a fumaça levasse os seus pedidos a Deus. E eu disse: rapaz, no meu tempo Deus sondava os corações, e hoje Ele ainda sonda os corações. Nós não precisamos estar dizendo a Deus o que Ele vai fazer, gente. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir a nossa confissão, Ele quer ouvir tudo isso, mas Ele quer sobretudo a nossa confiança de que Ele vai agir. Queridos, eu orei muito tempo por algumas coisas específicas na minha vida e me angustiei e vivi problemas sérios por causa disso. Sabe, durante muito tempo de minha vida eu nunca fui reprovado em nada na minha vida. Todos os vestibulares que eu fiz eu passei, concursos que eu fiz eu passei, entrevista de emprego, sempre tudo deu muito certo. Ia lá e nunca teve nenhum problema. Um dia eu passei no concurso para bananeiras, para ser professor de bananeiras. Comecei a entender que eu iria me realizar como professor da universidade, fiz o mestrado, tal, digo, vou ser professor. Passei no mestrado na primeira tentativa, primeiro concurso que fiz, passei, fui chamado. Aí eu digo, não, agora, aí vem, né, descontentamento. Deus já tinha me dado um emprego com o qual eu sonhava e tudo, mas eu disse: Senhor, foi mais ou menos aí, porque tu me deste o que eu queria, mas não foi onde eu queria. Aí eu comecei a fazer concurso para João Pessoa. Meu amigo, aí eu não passava em um. Não passava não, nunca passei. Nunca passei em um. Eu digo, rapaz, o que é isso? Batia na trave, me achava injustiçado e não sei o quê, até me convencer de que o plano de Deus era melhor para mim. Depois começou a história do doutorado. Rapaz, uma negativa atrás de outra. 5 anos de tentativa. Eu digo, meu Deus, eu devo ser muito burro. Todo mundo entra em doutorado, faz 5 anos que eu estou tentando, eu não saio do canto, meu Deus. E eu orava e me angustiava. E ao mesmo tempo orando para ter filhos. E nada, não vinha. Eu digo, meu Deus, além de burro, eu sou estéril. Não é possível. Rapaz, a coisa não andava. Eu digo, meu Senhor, o que é que acontece? E me entristecia cada vez que a menstruação da minha esposa vinha, e cada vez que eu não conseguia entrar no programa de doutorado, e eu digo, meu Deus. Um pouco antes, sofri com síndrome do pânico, e todas essas coisas vão se acumulando, e um dia Deus disse, meu filho, as coisas não são assim, você tem que parar de me dizer o que eu devo fazer, e deixa eu fazer. Mas eu, como bom filho, né, não dei nem atenção. Digo, vamos lá, Deus, não entro aqui, vou embora. Fui para a Alemanha atrás de doutorado. Aí fui aceito lá na Alemanha. Digo, aí, acho que é isso. Deus vai me mandar para as Alemanha. Vou aí para as Europa agora. Deus é grande, né? Deus é bom, porque me deu o melhor. Vou para o melhor país da Europa. Aí Deus, fecha as portas. Deixa de ser besta, caba velho. Foi só para tu ver que eu ainda estou no controle das coisas. Rapaz, que eu comecei a me dar conta, será que Deus só cumpre a sua promessa quando Ele atende meus pedidos, é isso? Não, Deus estava cumprindo a sua promessa, me dizendo não em todas essas coisas. No momento certo, Deus me negou o que eu mais queria, e no momento que eu menos esperava, Deus começa a me dar tudo que eu sonhava. Deus abriu as portas para eu passar no doutorado aqui em João Pessoa, no doutorado que se encaixa exatamente com os meus sonhos de pesquisa. Deus me deu a alegria da minha esposa estar grávida, exatamente no período que eu estou em João Pessoa sem precisar viajar. Deus começou a mostrar que o tempo pertence a Ele, e que a minha fé não me é dada
para que eu domine o que Ele deve fazer, mas para eu aceitar aquilo que Ele quer construir na minha vida. Entenda, a sua fé não é para o futuro, a sua fé é para hoje, a sua fé é para agora, a sua fé é para se relacionar com Deus. É assim que a gente descansa no Senhor, quando a gente tem a convicção de que a Ele pertencem todas as coisas. E é isso que o autor da carta continua nos dizendo no verso 6, quando ele diz: portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Tenho que aprender hoje que a promessa de Deus não falhou. Tenho que aprender hoje que o meu descanso não vem pela fé, mas é a própria fé. E tenho que aprender hoje uma coisa que nós já sabemos, mas que parece que insistimos em esquecer: que o controle de todas as coisas ainda é de Deus. Aqui, Deus mostra o seu controle sobre o tempo, e diz no verso 7, de maneira especial: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Sabe, queridos, a minha vida já teve muito excesso de amanhã, já teve muito excesso de futuro, e eu conheço algumas pessoas que têm muito excesso de passado. Muito excesso é excesso demais, não é não? Tem excesso de futuro e tem excesso de passado. Algumas pessoas vivem a ansiedade pelo futuro e outras pessoas vivem agarradas com o passado. Mas o salmista Davi nos diz no Salmo 118: hoje é o dia feito pelo Senhor, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. E aqui o autor da carta aos Hebreus diz de novo: Deus criou um dia para que você se alegre, para que você viva, e esse dia chamou-se hoje, porque Deus tem domínio, e apenas Deus tem domínio sobre o futuro, e apenas Deus, e somente Deus, pode lhe perdoar por tudo que houve no passado, ou limpar da sua memória tudo o que houve no passado. Santo Agostinho de Hipona já dizia que há dois tempos em que nada se pode fazer: no ontem e o amanhã. O que nos resta é viver o dia de hoje. É claro que nós não estamos falando daquela história, viva hoje como se não houvesse amanhã, né? Como Renato Russo dizia. Não estamos falando disso, mas estamos falando que se nós cremos que Deus está no controle, nós não precisamos viver a angústia do que vai acontecer amanhã. Se nós cremos que Deus é perdoador, nós não precisamos viver amarrados ao que houve lá no passado, chorando as dores que antecederam a nossa vida e dizendo: ah, meu Deus do céu, em 16 de março de 1967 minha mãe me deu uma pisa e eu nunca mais esqueci disso, por isso que eu sou assim. Tem gente que se amarra no passado e diz: ah, eu sou assim porque eu sofri isso, ah, coitadinho de mim, ah, não sei o quê. E tem outras pessoas que vivem, sabe, desesperadas: não, aconteceu uma coisa ali no passado e eu tenho medo que aconteça de novo, e eu não me perdoo pelo que houve, e não sei o que. Gente, também não existe verdade naquilo que Cazuza disse, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, nada disso. O futuro é um livro em branco, escrito pelo nosso Deus, que vai ser escrito pelo nosso Deus no tempo certo, e Deus toma conta do nosso futuro, e não tem nada a ver com o nosso passado. Portanto, tire os excessos de futuro, tire os excessos de passado na sua vida, traga o passado como lembrança de aprendizado, coloque o futuro na sua vida apenas como esperança de melhoria, mas viva o hoje, que é o dia que Deus preparou para você. Gente, vamos acabar com essa história de viver a ansiedade do que está por vir.
Vamos parar com essa história de estar focando naquilo que nós não temos, como eu disse no começo, porque é assim que as pessoas olham para o futuro, apenas como um lugar de conquistar coisas que eu não tenho, apenas como um lugar que estão os problemas que ainda não apareceram, apenas como um lugar, sei lá, onde tudo pode acontecer. E aí, meu amigo, talvez Flávio José seja o mais certo de tudo. Tudo pode acontecer, inclusive nada, porque Deus é quem está no controle. Sabe, nós precisamos entender que descansar no Senhor é entender que Deus de fato é quem está controlando e cuidando de todas as coisas. O salmista Davi já dizia também no Salmo 40, verso 17: sei que sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Saber que sou pobre e necessitado, é óbvio que Davi não era pobre nem necessitado, ele era rei, mas ele sabia que era pobre e necessitado no sentido de que ele sabia que a qualquer momento, qualquer coisa podia acontecer com ele, coisas boas e coisas ruins. Ele sabia que ele não podia dominar todas as coisas, mas ele sabia que tinha um Deus que cuidava dele. E aí eu me lembro de uma história que diz que tinha um jovenzinho, um garotinho lá no avião, e muita turbulência, e o avião balançava muito, as pessoas gritavam, as pessoas choravam, e tinha um senhor ao lado dele que olhava aquele moleque lá, sabe, o avião balançando e tal, e o moleque só perturbado porque não conseguia ler o gibi dele, e todo mundo gritando e chorando, e o moleque impassível lá. E quando as coisas se acalmam mais um pouquinho, aí o Senhor olha para o garotão, aí diz: meu filho, você não teve medo não? Não, Senhor. Mas você sabia que o avião podia ter caído? Eu sei. Mas você não teve medo não? Por quê? Porque meu pai é o piloto. Quando nós sabemos quem está no controle das coisas, nós sabemos o que é que vai acontecer conosco. Aquele garotinho tinha a certeza de que o pai dele faria tudo o possível e o impossível para que aquele avião não caísse. E agora, as palavras de Jesus Cristo: se teu pai, que é um homem mau, não te dá uma enguia no lugar de um peixe, acaso teu Deus, que é bom, vai deixar de ouvir a tua oração? Vai deixar de cuidar de ti? Não, meus queridos. Quando nós temos a certeza de que Deus está no controle, nós deixamos que Deus cuide do amanhã. Quando nós temos a certeza que Deus está no controle, nós colocamos a nossa vida no altar. Tem problema? Tem, meu amigo, está nas mãos de Deus. Tem doença? Tem, está nas mãos de Deus. Sabe, tem problema financeiro? Tem, está nas mãos do Senhor. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ir no médico, nós temos que cuidar das nossas finanças, nós temos que fazer tudo. Mas olha, tem problema de saúde ali que Deus pode curar? Pode, tudo Ele pode fazer. Tudo Ele pode fazer. Mas tem coisa que Ele não quer fazer. Se Ele deu a doença e quer curar, Ele cura. Se Ele não quer curar, amém. Se Deus fez com que minhas finanças, ou permitiu com que minhas finanças entrassem em derrocada, eu perdi meu negócio, eu perdi meu emprego, seja por causa do pecado ou por alguma lição que Deus quer me dar, Deus pode restaurar? Pode, mas não sei se Ele vai querer. Deus é soberano e Ele faça a vontade dEle, porque será sempre boa, perfeita e agradável. O Senhor faz as coisas melhores, gente, mas nós temos a tendência de acreditar que o melhor para as nossas vidas é apenas aquilo que nós pedimos a Deus e não aquilo que Ele quer fazer. Eu não sei, meus queridos, eu não sei o que é que Deus reserva para mim amanhã. Eu não sei o que é que Deus reserva para o meu futuro. Não sei se amanhã estarei vivo, não sei se amanhã serei professor, não sei se amanhã serei pai, não sei se amanhã serei qualquer coisa. Eu sei que o que acontecer comigo, que aconteça segundo a vontade do meu Pai, porque esse é o tipo de confiança que o Senhor deseja de nós. Não naquela confiança de que Deus fará o que nós desejamos, mas a confiança que nós faremos o que Ele desejar. A fé aqui parece invertida. Não somos nós que dizemos a Deus, é Ele quem nos diz. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração.
Creia que a promessa não falhou. Creia que o descanso é a própria fé. Creia que Deus está no controle. E creia que a palavra de Deus ainda sustenta o mundo. Ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e que ela vai até os limites das juntas e das medulas, da alma e do espírito, e que está apta para julgar os desejos e intenções do coração. Gente, a palavra de Deus se revela de 2 maneiras em nossas vidas. Uma como palavra escrita, que nos ensina a viver, que nos ensina a sua ética, que nos ensina os seus caminhos. Mas a palavra de Deus também se manifesta na sua vida, na nossa vida, por meio dos seus decretos. E se Deus decretou que é sim, será sim. E se Deus decretou não, é não. Se Deus mandou abrir-se, tudo se abrirá. E se Deus mandou fechar-se, tudo se fechará. Porque quando Deus disse faça-se a luz se fez. E quando Deus disse faça distinção entre a água e a terra, a água se separou da terra. E todas as vezes que o Senhor nosso Deus disse faça-se, assim foi feito de acordo com a sua vontade. Ele continua sendo o sustentador do universo por meio da sua palavra. Portanto, meus queridos, se nós entendemos que a sua palavra nos ensina a viver, e se entendemos que a sua palavra é declaração de poder, aceitemos essa declaração e aceitemos essa palavra como aquela que vai nos trazer a plenitude do descanso ainda para essa vida. Não é fácil muitas vezes enfrentar doenças, não é fácil passar por problemas de qualquer ordem, financeiros, problemas com filhos, problemas com pessoas que nós amamos. Não é fácil ter relacionamentos rompidos, não é fácil andar nesse mundo, não é fácil enfrentar as aflições desse mundo. Mas Deus em momento nenhum disse, olha, você vai ter uma vida só de saúde, de alegria e de paz. Deus disse, haverão muitas aflições, mas no meio delas, eu sempre cuidarei de você. Homens como Daniel aprenderam a descansar no Senhor na cova dos leões. Homens como José aprenderam a descansar no Senhor no fundo de um poço, jogado pelos seus próprios irmãos. Mulheres como Ruth aprenderam a descansar no Senhor no meio da guerra. Marta e Maria aprenderam a descansar na voz de Jesus. Lázaro aprendeu a descansar no Senhor no túmulo da morte. Às vezes Deus nos leva para lugares inusitados, apenas para que a sua graça se manifeste de maneira mais clara. Mas a promessa dele não falhou. A promessa dele nunca falhará. A promessa dele é um convite para olharmos para o outro lado. E quando tudo parecer errado, quando tudo parecer fora do lugar, confie que a palavra de Deus ainda sustenta o mundo, ainda sustenta quem somos e quem seremos. Quando tudo parece desandar, Ele ainda sustenta. E quando tudo parecer certo demais, cuide-se para que não caia, para que seu coração não se exalte, e para que não pense que o que você tem é fruto de suas mãos, porque o Senhor nos ensina, sem mim nada podereis fazer. É muito bom depender de Deus, é muito bom saber que Ele cuida de você, é muito bom descansar, é muito bom ter paz, mesmo no meio da tormenta. Por isso o Senhor diz, no 7º dia, descansou Deus de toda a sua obra, e resta lugar para todos os que creem descansarem também da obra de Deus junto a Ele. Descansar no Senhor é crer
é crer que Ele é soberano. Descansar no Senhor é ter a certeza de que quando Ele diz sim, é maravilhoso, e que quando Ele diz não, também é maravilhoso. A resposta de Deus sempre será perfeita, e sempre será uma resposta de cuidado. Então hoje, vive o dia que Deus te chamou para viver, o hoje. Lembra da promessa que veio pela caneta de Jeremias em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a toda manhã. Eu de fato não sei o que vai acontecer, eu não sei o que está reservado para mim ou para você. Eu sei que amanhã o sol brilhará novamente. Eu sei que amanhã as misericórdias do Senhor se renovarão. Eu sei que amanhã Ele continuará sendo Deus e continuará controlando o universo por meio de sua palavra. Eu sei que amanhã Ele continuará ouvindo as minhas orações. Eu sei que amanhã Ele continuará sendo soberano. Eu sei que amanhã Ele continuará cuidando de mim. Portanto, nem meu passado me condena, nem meu futuro é um mar de incertezas. Eu apenas quero obedecer ao salmista e me alegrar e regozijar hoje, porque hoje foi o dia que o Senhor fez para que eu me alegrasse e para que eu vivesse sem nenhuma ansiedade e sem nenhuma pedra de tropeço do meu passado. Levante-se, regozije-se na presença de Deus, louve ao Senhor, porque Ele é o Deus do hoje, porque Ele cuidará do amanhã, porque Ele apagou o ontem, porque Ele reconstrói histórias, porque Ele refaz o que precisa ser refeito, porque Ele confirma o que precisa de confirmação, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, mas porque Ele te deu um dia para viver e chamou esse dia de hoje, e hoje é o dia de celebrar na presença do Deus vivo, porque amanhã as suas misericórdias se renovarão e a sua graça se multiplicará, e hoje nós festejaremos e viveremos na presença de Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso cuidador, e eu não viverei com excesso de futuro, nem com excesso de passado, porque eu viverei o dia que o Senhor me deu para celebrar e para festejar na presença dEle.